Eu quero anunciar que hoje, na verdade foi na última sexta, esse dente morreu. Ele era um premolar, infelizmente ele não resistiu e com uma homenagem e um lamento, eu vou contar a história dele, logo depois da vinheta. Você viu, né? Que até a vinheta foi em silêncio, vai ter até a faixinha de luto. Mas vamos lá. Assim, eu fiz essa coroa há quase 20 anos atrás. E hoje a paciente veio aqui no consultório dizendo que ela estava solta. E, cara, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Tem prova que eu tentei. Só que não dava, não tinha como. A gente perdeu. Né? E você deve estar pensando assim, mas 20 anos é muito tempo. Durou tudo isso, né? 20 anos é sucesso. Cara, eu não discordo disso. Realmente dá para dizer que uma prótese que durou 20 anos é um caso bem sucedido. Só que, por que eu não me sinto assim? Porque eu sinto que eu fracassei. É difícil perder, ainda mais quando você tem uma história junto, né? Então é uma história ainda forte. Se você for ver, lá em 2007, para poder fazer essa coroa metalocerâmica com núcleo metálico fundido, foram 6 consultas, né? Preparo do canal com padrão de núcleo de Duralay provisório, cimentação do núcleo com fosfato de zinco, preparo e um novo provisório, repreparo o reembasamento do provisório, a 4ª consulta, moldagem com casquete e permelastique. Quem aí usa permelastique? Alginato também, né, para poder arrastar ali o casquete. E daí eu mesmo vazava o gesso e mandava lá para Londrina pro Reginaldo Ferreira. Aí voltava do laboratório, provava o coping, fazia ajuste do coping, fazia moldagem e transferência desse coping. Eu de novo vazava o gesso, mandava de volta para Londrina. Aí vinha a coroa pronta, aí checava se estava tudo certo, a cor e tal, fazia o ajuste proximal, fazia ajuste oclusal, ajustava perfil de emergência, né? Aí cimentava a prótese com a coroa fosfato, cimentava a coroa com fosfato de zinco, né? Pra você ver. E ainda tem gente que fala que fazer prótese com preparo adesivo dá trabalho. Vai se fuder. Essa foi a nossa última foto juntos, né? Ali ainda no troquel, antes da cimentação, e aqui já cimentado na boca. E eu nem lembrava, só que a paciente me falou que na época eu ofereci para ela, só que ela não quis que tivesse nessa coroa aquelas manchinhas de fluorose igual ela tem no dente, que ela falou assim, pô, eu quero tirar essas manchas desse dente, por que eu vou enfiar na prótese que eu tô fazendo, tô pagando, né? Pra você ver como que era. Mas assim, por que eu ainda me sinto derrotado depois dessa prótese ter conseguido ficar em boca por 20 anos? E que nem eu falei, não é pela falha em si, você vai entender. Mas só pra você ter uma noção nessa questão de longevidade, né, durar e tal, nesse mesmo dia, mais cedo, veio uma paciente com facetas nos dentes superiores e ela estava pensando em trocar essas facetas. Aí ela disse que o dentista que fez falou pra ela que essas facetas eram pra durar de 5 a 10 anos. E como já faziam 13 anos que ela tinha feito, ela, pô, já tava bom demais, né? Ela percebeu que na hora que ela falou isso, eu segurei o riso na hora, e daí eu expliquei pra ela que essa visão de que uma restauração dura tanto tempo, ou que uma faceta, lente, né, dura outro tanto, é uma visão completamente errada. Porque nenhum tipo de restauração, seja elas essas atuais que a gente faz hoje ou as que a gente fazia antigamente, nenhuma existe um tempo de vida. Longevidade em odontologia é um termo muito errado. O certo deveria a gente se restringir a falar em taxa de sucesso ou índice de falha anual. Não é assim, e qual é a longevidade desse tratamento? Não, qual que é a taxa de sucesso desse tratamento? Ou qual é o índice de falha anual desse tratamento? Essa palavra longevidade tinha que ser eliminada. E no caso dessas pacientes de faceta, eu falei para ela que tipo, a taxa de sucesso para aquelas lentes em 10 anos era de 92% a 95%, ou seja, é muito alto. Agora, nessa fase que ela já tá, né, que vai ali 15 anos, ela já vai cair um pouco essa longevidade, já vai ali para uns 85%, 80%. Quando chegar ali a 20 anos, aí a taxa de sucesso ali já é a menor. Então, para você ter uma ideia, uma faceta cerâmica, né, uma prótese adesiva, ela tem uma característica dessa, cimentada em esmalte e tudo mais, ela tem um índice de falha anual cerca de 1,5%, né? E essas falhas são por motivos variados. No caso da nossa coroa metalocerâmica, com o núcleo metálico fundido, em 10 anos você vai ter uma taxa de sucesso em algo em torno de 95%, tem artigo que chega a mostrar até 98%.
tá? E cada ano que passa, né, cada período que passa, a queda dessa taxa de sucesso vai ficando cada vez menor. Então, por exemplo, assim, em 15 anos, você já tem ali perto de uns 80%. Em 20 anos, a taxa de sucesso já está uns 60%. E faz sentido, né? Porque se você for ver o índice de falha anual, a cada 100 próteses, por ano você vai ter ali 1,5 a 2,5 falhando. Se 1,5% falhar depois de 19 anos, que foi o tempo que durou essa prótese, você vai ter ali 75% das próteses ainda em boca, 25% falharam. Se o índice for 2,5%, depois de 19 anos, 60% dessas coroas vão sobrar. Então assim, durar 20 anos realmente é muito bom. Só que vem entender comigo por que isso não é suficiente. E que nem eu falei, não é sobre ter falhado. Tá? Sobre existir uma falha. Porque uma das coisas que eu mais falo aqui para vocês, o que é? É que a falha faz parte da restauração. Todas, sem exceção. Toda a restauração, inevitavelmente, vai falhar, a não ser que teu paciente morra antes. Então, mais importante do que a falha é como esse dente, o remanescente, fica após a falha. E é fundamental que após a falha, que seja possível poder reparar ou poder realizar uma nova restauração naquele mesmo dente, naquele mesmo remanescente. E é por isso que mesmo depois de 20 anos eu me sinto um fracasso, nesse caso. Porque a falha foi catastrófica. O que eu fiz lá atrás, em 2007, é completamente diferente do que eu faço agora. E completamente condizente com o que se fazia naquela época, que a maioria dos dentistas fazia naquela época. Tem muito dentista que faz isso até hoje, né? Mas hoje, assim, certamente eu não teria feito aquele tipo de trabalho. Eu sequer teria feito um pino. Muito provavelmente, quase que certo, que eu não teria feito um preparo de coroa total. E se eu tivesse como eu faço hoje, a falha, muito provavelmente, quase que certo, teria uma possibilidade de reparo. Ou, tipo, a possibilidade de reparo seria muito maior, muitíssimo maior do que a possibilidade do reparo com o tipo de tratamento que eu fiz lá atrás. Então, assim, entenda que eu não sou, assim, contra você usar um pino de fibra de vidro, um núcleo metálico fundido, uma coroa metalocerâmica, até porque, inclusive, nos dias de hoje, eles têm ainda indicação. Numa situação muito restrita, muito singular, mas eles ainda têm indicação. Mas assim, mesmo para quem defenda o uso de pinos, não se pode ignorar que a possibilidade de quando você utiliza o pino da falha ser catastrófica é maior. Desde o momento que você começa a preparar esse dente, por ser subgengival, por ter que fazer uma desobturação do canino com risco de perfuração, você também tem um risco maior de fratura da raiz. Agora, se eu tivesse feito as técnicas adesivas que vocês veem eu fazendo hoje, né, que eu mostro aqui, faço no meu consultório, primeiro, como eu disse, eu nem teria feito o preparo de coroa total. E toda a dentina do preparo e do conduto naquela área que foi desobturada, ela estaria selada com resina, teria feito o IDS, teria feito o resin coating, diminuindo assim drasticamente o risco de você ter uma infiltração e também uma perda dessa raiz, desse remanescente por cárie, como foi o que aconteceu. E em uma situação adesiva, a possibilidade de você ter uma falha e poder recimentar essa mesma prótese, ou pelo menos você ainda ter a raiz para fazer uma nova prótese, é uma possibilidade muito maior. Agora, também acontece às vezes falhas catastróficas. Por exemplo, em 2021, essa paciente fraturou esse dente, uma coroa que tinha um pino de fibra de vidro dentro. Eu removi o pino de fibra de vidro, limpei todo o conduto, fiz uma adesão foda, reforcei as paredes desse conduto com ribonde, fiz um munhão de preparo de coroa total e cimentei uma coroa de Emex monolítico nesse dente. Exatamente 4 anos depois, a paciente resolveu, porque foi o mesmo mês, tá? Resolveu fazer uma pipoca doce. No meio daquele monte de pipoca doce que vem grudada, tinha um milho que não tinha estourado. E ela mordeu e fraturou a raiz desse mesmo dente. Aí quando ela veio a primeira vez, o raio-x ele não mostrava nenhum tipo de trinca, fratura nem nada, não tinha mobilidade, só que ela tinha uma pequena dor na mastigação. Aí eu suspeitava, mandei ela fazer a tomo, ela fez a tomo, eu acho que ela voltou uns 2 dias depois, e o dente já estava com mobilidade, daí na tomo já dava pra ver que tinha trinca, só que ela não era, na verdade não era uma trinca, já era uma linha de fratura. Só que essa linha de fratura ela não era total, não pegava a raiz de fora a fora. Ela ficou só ali quase que um pouquinho mais da metade da raiz ali já
já fraturada. Aí eu ainda tive que forçar um pouco para acabar de fraturar a raiz, e quando saiu o fragmento, saiu a coroa com aquele extensão, né, da minha base que vai para dentro do conduto e parte da parede da raiz colada nele, de tão forte que estava a adesão. Então assim, quando a gente fala de pino, sem pino, o risco de falha de você ter pino, não ter pino, né? Um é maior, o outro é menor, mas tem situações específicas que quando quebra, quebra. Não importa se é dente, se é metal, se é resina, se é cerâmica, se tem pino ou não pino, dependendo do tipo de trauma, vai quebrar o que for, pronto e acabou. Agora, tem as diferenças também, mas às vezes acontece, infelizmente. Mas voltando, assim, eu tentei salvar o dente, tá? Como eu sempre faço. Então o paciente chegou, eu fiz o isolamento absoluto, eu peguei uma broca de aço de baixa rotação e na velocidade menor que eu tenho no meu motor elétrico, eu fui muito devagar, bem delicado, para ir removendo tecido cariado, e tinha muito tecido cariado, não podia assim. Eu já estava prevendo, já antes, quando eu olhei o dente, que provavelmente não teria como, né, que ia ser difícil. Mas quando aquela quantidade de cárie começou a vir assim, eu falei, ai meu Deus, não vai ter como. E daí logo depois já veio ali a perfuração da raiz por conta da presença da cárie, né? E assim, eu não adianta, pra mim não importa a situação, eu sempre vou tentar. Tá? Tanto que, por exemplo, esses dias teve um paciente que veio com uma fratura no molar, uma fratura já abaixo do nível ósseo, eu fiquei olhando para aquele dente, para aquele molar, vendo se eu não tinha uma solução viável para evitar o implante, né? Eu fiquei ali, tentei, não sei o que, mas não tinha, né? Mas eu tento. E eu realmente acredito que sempre a nossa obrigação é tentar. Assim como a obrigação de você dar um like, deixar um comentário aqui no nosso canal, para poder aquecer os nossos corações, o seu comentário aquece os nossos corações. Ser inscrito aqui no canal, compartilhar esse vídeo com pelo menos 2 amiguinhos, é sempre bom. E também dar um hype aqui no vídeo. Agora, ser membro não é uma indicação, mas para aqueles que escolhem ser membros, muito obrigado. E aproveitem mais de uma centena de vídeos exclusivos que a gente tem aqui para vocês. E esse aqui é o vídeo novo que você vai ter exclusivo para você nessa semana. E esse aqui é o QR Code para quem quiser ser membro a partir de agora. Então, assim como em situações onde a gente vai fazer um preparo ou remoção de cárie, que a gente faz de tudo para não ter uma exposição pulpar, para não precisar realizar uma endo, a gente também deveria tentar de tudo para evitar a extração de um dente e ter que fazer o implante. Só que geralmente não é isso que a gente vê. E o pior não é que alguns dentistas não tenham conhecimento técnico para poder tentar salvar aquele dente. Não, o problema maior é que a justificativa de muitos é que dá muito trabalho. Cara, dá alergia, mas dá alergia de gente preguiçosa, que você não tem noção, né? Porque assim, ter o dente é sempre melhor. Mesmo que só a raiz, e você não precisa fazer milagre, nem precisa de milagre para poder conseguir. É possível, existem técnicas para você restaurar. Mas assim, pela quantidade de cárie que a gente tinha aí naquele dente, a verdade é que essa prótese, né, na verdade, ela não durou 19 anos, né? Para aquela quantidade de cárie, aquela coroa já devia estar condenada já pelo menos 1 ou 2 anos atrás. E aí vem uma coisa muito mais importante do que entender ou saber fazer uma técnica adesiva aonde a gente teria menos riscos, tá? Não. O que você tem que entender é que uma restauração, ela não dura. A gente mantém. Pode ser dente, pode ser resina, pode ser cerâmica, não importa o material ou as condições. Você, dentista, que precisa manter as restaurações do seu paciente, as próteses do seu paciente. E eu falei isso para ela, que se ela tivesse feito visitas regulares, com o raio-x, acompanhando as próteses, a gente teria percebido muito antes dessa prótese cair realmente a falha da restauração. E teria evitado, muito provavelmente, a perda desse dente. Mas no caso dela, ela acabou sumindo do meu consultório por uns 15 anos, né? Por motivos diversos, eu mudei de lugar, aí ficou distante, não sei o que e tal, tem várias coisas. Mas você não pode negligenciar sempre. Fazer a cada esses 6 meses ou 1 ano, avaliação clínica, sondagem, conferir as margens, fazer uma radiografia interproximal, não é pedir panorâmica para poder ver, né? Uma interproximal para poder checar a adaptação. Não importa que você tenha feito esse trabalho, não seja pretensioso, porque os maiores motivos de falha são completamente alheios à sua capacidade técnica. Então você tem que sim investigar e acompanhar sempre.
E assim, eu sempre falo pra vocês no meu curso online, no Post, não sei o que, mas esse ano vai ser diferente, porque a gente tem um curso presencial do No Post, né? Quando a gente tem o preparo e a adesão, aumentando a resistência e salvando os dentes. Pra você querer entender melhor como que vai ser esse curso presencial e saber as próximas cidades, tem esse QR Code pra você falar direto comigo, beleza? Enquanto isso, o YouTube escolheu 2 vídeos pra você, só clicar num deles. Um beijo e tchau.